Paz do Senhor. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28. Estaremos lendo verso de número 19. Em seguida estaremos lendo uma outra passagem bíblica no livro de Apocalipse. Texto muito conhecido dos irmãos, Mateus 28, 19, diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações. Quantas nações? Todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias agora, livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Vamos ler verso de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. De quantas nações? Todas. E tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Os irmãos podem tomar seus assentos, muito obrigado. Eu ainda estou com a chama de missões do congresso de ontem. Não vou conseguir falar de outra coisa, vou falar das nações. Mateus 28 descreve uma ordem de Jesus para a sua igreja: ir a todas as nações. João, em Apocalipse, descreve a visão dos salvos. E ele viu pessoas de todas as nações. A pergunta é: como pessoas de todas as nações chegaram diante do trono, perante o Cordeiro, em Apocalipse 7? Através da obediência da ordem de Jesus, de Mateus 28. Se a igreja não fizer o que está escrito em Mateus 28, não tem como acontecer o que está escrito em Apocalipse 7. Apocalipse 7 só vai acontecer porque a igreja faz o que Mateus 28 descreve que Jesus mandou fazer. Por isso, a mensagem desta noite, se fôssemos dar um tema para ela, seria: as nações te esperam. Eu sei que não é fácil. Quando a gente fala assim, pode ser que algumas pessoas dizem: pastor, então, Deus abençoe, eu já vou indo, porque essa mensagem então não é para mim, porque as nações esperam quem? O senhor deve estar falando com outra pessoa, porque eu não tenho esse chamado. Deus me chamou para nascer em Sumaré, crescer em Sumaré e esperar o arrebatamento aqui mesmo. Então, as nações te esperam. O senhor está falando com quem? Se alguém um dia já pensou assim, eu peço só uma chance para eu compartilhar uma palavra de conscientização missionária, para ver se realmente todos nós não precisamos ouvir uma mensagem como esta. Eu sei que não é fácil, não é porque estamos em Sumaré, não. Não é porque somos da Assembleia de Deus, não é porque somos brasileiros, não é porque é essa geração. Nunca foi fácil. Para os irmãos terem uma ideia, Pedro, que ganhou o primeiro gentio para Jesus, Cornélio, ele só ganhou, não é porque ele foi, obedeceu Mateus 28, e foi ganhar as nações, não.
Pedro só ganhou Cornélio porque um anjo foi lá dizer para Cornélio: vai lá na casa de Simão e procura por Pedro, porque ele tem uma coisa para te falar. Pedro nem tinha nada para falar para ele. É Deus que revelou aí. Deus foi lá em Pedro e falou: ó, está vindo um homem aí que vai precisar ouvir de você. E mostrou uma visão, onde descia um lençol cheio de animais, e animais que para os judeus era considerado impuro. E Deus falou: come, e ele diz: não como coisa impura. Mas, veja, não come por quê? Não, porque foi o Senhor que disse para não comer. Mas agora sou eu que estou falando para comer. E Pedro disse: não, eu não como. A Bíblia diz que Deus teve que falar com Pedro 3 vezes. Mas eu acho que Deus já estava acostumado em falar com Pedro 3 vezes, né? Porque Jesus ressuscitou, foi lá falar com ele: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Numa visão pretérita, Pedro estava ouvindo Jesus perguntar: tu me amas? Por 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. Deus, para trabalhar na vida de Pedro, tinha que trabalhar assim, com o número 3. Mas numa visão missiológica e futura, ele já estava antecipando a visão missionária para Pedro, que insistiu com Deus por 3 vezes: não vou comer. E lá atrás Jesus perguntou: mas tu não me amas? Então apacenta os meus cordeiros. E os meus cordeiros não é formado só por pessoas da sua cidade, do seu grupinho, da sua cultura. Pedro não queria comer coisas impuras, estava simbolizando o seguinte: que Cornélio não era judeu, então ele teria que pregar o evangelho para Cornélio, que não tinha os costumes dele, não tinha a cultura dele, não fazia parte da vida social dele, não conhecia a forma com que ele vivia. Então, eu estou falando de Pedro, hein, gente? Era o líder da igreja primitiva. Não foi fácil para ele falar para outras culturas, para outras nações. Pode ser que realmente a gente encontre dificuldades, mas como é que a gente se conscientiza? É entendendo o propósito. Eu sei que não é a primeira, eu não espero que ninguém saia daqui hoje, de ter participado do congresso ontem, já assim procurando a primeira passagem. Vamos pegar o primeiro avião, com destino ao campo missionário. Eu sei que não vai ser. Mas nem penso, nem é o meu objetivo. Porque não foi assim com os discípulos. Jesus falou em Mateus 28, né? Vocês têm que ir para todas as nações, certo? Em Atos 2, o Espírito Santo encheu todo mundo. E Jesus disse: ó, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois? Aí vocês vão ser minhas testemunhas. Ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os irmãos pensam que em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pelo mundo alcançando as nações? Não. No dia de Pentecostes, pessoas de todas as partes da terra foram alcançadas, é porque Deus atraiu elas para lá. No dia de Pentecostes, as pessoas de várias línguas ouviam aqueles que haviam sido batizados com o Espírito Santo falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Ali Deus estava dando uma ajudinha. Ó, eu estou trazendo para vocês, mas o propósito é vocês irem. Ide. Mateus diz, ide. Marcos 16, muito conhecidos irmãos, também diz, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas aí eles não foram. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a sair dali só no capítulo 8.
Irmão, eles foram batizados com o Espírito Santo desde o capítulo 2 de Atos. Só no capítulo 8 é que eles começaram a obedecer o que Jesus tinha falado. Gente, sai! Gente, vai! Vamos! Não, está todo mundo lá, sentadinho, paradinho, em Jerusalém mesmo. Mas no capítulo 8 eles foram para Samaria, não foram tão longe assim. Mas também foram, não é porque eles se conscientizaram. Gente, a gente já está aqui, olha, desde o capítulo 2 de Atos, né? A gente já está aqui faz um tempo, sendo cheio do Espírito, vamos pregar em Samaria também. Não. A Bíblia diz que, verso 1 de Atos 8, Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, né? E o que aconteceu? Começou uma grande perseguição contra a igreja. Aí, no verso 4 diz, aí os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quer dizer, a igreja começou a sair das quatro paredes, não foi porque sentiu vontade de obedecer Mateus 28 e Marcos 16, é porque botaram eles para correr, saíram dispersos, aí aproveitaram, né? Bom, já que está espirrando crente para todo lado, vamos começar a pregar. Mas isso em Samaria. No capítulo 10, é que Pedro vai pregar para um gentio, no capítulo 10 só, e com muito custo, Deus fazendo tudo isso que eu relatei. Pedro, vai pregar para gentio sim, o evangelho não é só para a sua turminha não, o evangelho não é só para vocês não, vocês receberam uma incumbência, vocês receberam uma ordem, não foi pedido, não foi pergunta, uma ordem, vai para as nações, você tem que pregar para outras nações, você vai pregar, aí é que Pedro pregou, e só no capítulo 13, é que as nações começam a ser alcançadas, e mais propriamente por causa da conversão do apóstolo Paulo no capítulo 9. Né? Por que eles não queriam ir? Por que às vezes, nós vemos hoje, né, a realidade, tantos países que tem tanta gente que não conhece Jesus, que não entra missionário. Eu sei que um dos maiores desafios é porque é perigoso. Era perigoso. Todos os apóstolos morreram martirizados. Morreram porque foram pregar o evangelho. Então, realmente, a gente tem motivo para a gente ficar temeroso. É perigoso mesmo. Nós ouvimos aqui ontem falar sobre vários países que são fechados para o evangelho. Coreia do Norte, foi citado ontem, por exemplo, assim como tantos. É perigoso se pegar pregando. O que acontece? Vai preso. Mas aí eu pergunto para você, então porque é perigoso a gente não vai pregar lá? Imagina se os apóstolos falassem assim, né? Não, é perigoso pregar, nós não vamos. Imagina se Paulo dissesse isso, não, é perigoso pregar lá, então nós não vamos. Eles foram e pregaram, mesmo sendo perigoso. A ideia de missões é essa, é enfrentar o que for necessário para que o evangelho chegue a todas as nações. Teve um homem chamado David Livingstone, era um missionário escocês, ele desbravou a África, ele falou uma coisa muito interessante, Deus tinha um único filho, e fez dele um missionário, e enviou para a terra. Deus olhou do céu e olhou para a terra, ele não sabia que a terra era perigosa, era tão perigosa que mataram o filho dele.
Mas ele enviou. Todos os apóstolos, se tivesse ficado quietinho, dito, nós não vamos pregar não, deixa eu ficar aqui quietinho, nós não vamos anunciar, nós não vamos evangelizar, nós não vamos alcançar esses lugares que não permitem pregar o evangelho, vamos ficar só orando, a gente não vai pregar lá. Eles não teriam sido mortos, eles só foram mortos porque pregaram, porque foram pregar. Que hino bonito aquele que a gente cantou ontem, né? Como é que diz? Que nós somos a semente do sangue daqueles que pregaram, não é isso? Lindo. Você está aqui hoje, eu, porque muito sangue foi derramado. Crentes destemidos disseram, nós vamos enfrentar qualquer coisa para que o evangelho chegue a todas as nações. Eu quero que o nosso coração arda por missões transculturais, como o de John Giddy, por exemplo. Era um missionário da Escócia e trabalhou na República de Vanuatu. Ele foi para lá, vai sair da Escócia para ir para esse país, irmão. É uma ilha lá, perto da Austrália, lá, ninguém nem sabe onde é que fica isso. Vai fazer o quê lá, irmão? Fica na Escócia. É tão confortável. Eu nunca fui na Escócia, não, mas com certeza é melhor do que Vanuatu. Ele escreveu, e no registro da sua história, melhor dizendo, está escrito, quando ele desembarcou lá em Vanuatu, em 1848, ali não havia cristãos. Quando ele saiu de lá em 1872, já não havia mais pagãos. Porque ele decidiu ir um dia. Aquela ilha foi alcançada pelo Evangelho. Agora, se ele não tivesse ido, né? E o Werner Grunwald, ele foi martirizado no Afeganistão agora, em 2014, junto com sua família. Foram martirizados, foram mortos por pregar o Evangelho. Sabe o que ele escreveu? Nós morremos uma vez, só uma vez. Todo mundo só morre uma vez. Que privilégio seria se esta morte fosse por pregar o Evangelho de Jesus. Foi para o Afeganistão. Quantos aqui desejam ir para o Afeganistão? Não perguntei para levantar a mão não, viu, irmão? É só... Porque um dia o Werner Grunwald ouviu essa pergunta e ele disse, eis-me aqui, eu vou. Mas por que ele disse, eis-me aqui, né? Deixa eu citar mais um missionário que não foi exatamente martirizado, mas morreu aos 30 anos de idade, John Keith Falconer. Ele era inglês e foi ser missionário no Iêmen. Iêmen, irmão, fica na Inglaterra, lugar bom é a Inglaterra, Iêmen. Mas ele morreu aos 30 anos de idade de malária. Ele escreveu, tenho apenas uma vela da vida para queimar, e prefiro queimá-la em uma terra cheia de trevas, do que na Inglaterra, que é uma terra inundada de luz. É perigoso, mas o mundo só vai ser alcançado porque existem missionários que estão dispostos a pregar o Evangelho. A missionária Carminha ontem escondeu e não falou o nome dos lugarejos onde os nossos missionários estão, porque estava sendo transmitido. E não pode, porque eles não pode ser divulgado o nome do vilarejo lá, pela internet, porque se isso de alguma forma cai na mão dos terroristas, tem um grupo chamado Boko Haram, ele é financiado pelo Estado Islâmico,
É aquele grupo terrorista do norte da Nigéria, que assola todo o norte da Nigéria e entraram para o Níger também. Hoje está difícil entrar no Níger. É lá que os missionários da Adebras Sumaré estão ganhando alma para Jesus, lá. Quando o Boko Haram não estava atuando lá, eu tive a oportunidade de ir lá, passei alguns perigos. Nós atravessamos o rio Níger. Sabe aquele rio assim, cor de caixa, que a gente vê aí os irmãos sendo batizados? De vez em quando a gente passa aqui no telão, é o rio Níger. Para chegar num dos vilarejos que nós fomos visitar, a gente atravessou de barco. Mas não era barco a motor, muito menos um iate. Irmão, era uma canoa, que entrava uma aguinha assim. Eu ficava olhando para aquela aguinha, falava, eu não entendo muito de barco, não. Mas até onde eu sei, não pode ter água dentro do barco, não, né? Não, mas é pouquinho. Ah, pouquinho pode, né? E eu, temeroso, mandei perguntar para o homem que estava lá, guiando a gente, o dono do barco. Esse rio aqui não tem perigo, não, né? Ele falou, não, tem crocodilo. Eu perguntei, e crocodilo come gente? Aí ele falou, não, ele só mata, mas não come. Eu falei, ah, graças a Deus. Eu fui inventar de perguntar isso, irmão, na ida. Eu tinha que perguntar isso na volta, chegando. Eu nunca falei tanto em mistério na minha vida, irmão. Fiquei ligado com o céu. Senti a presença de anjos ali do lado. É perigo. Nós chegamos a vilarejos lá, que o rei do vilarejo, lá eles chamam de rei mesmo, é quem manda lá. É o seguinte, se ele disser, no nosso vilarejo, pode entrar, irmão, no vilarejo pode ter gente dizendo, eu não quero saber de missionário aqui, mas não pode falar nada, porque o rei deixou. Então, o rei manda lá. Ele tem não sei quantas mulheres. Ele mora no lugar mais privilegiado do vilarejo, que não é grandes coisas, né? Mas em comparação à moradia dos demais, enfim, ele tem vários privilégios. É a cultura deles. E graças a Deus nós chegamos em lugares que permitiram a nossa entrada. Nós chegamos em lugares que não tem igreja, não tem missionário, tem nada. Não tem luz elétrica, tem nada. Mas deixaram a gente passar o filme Jesus. O filme Jesus é um filme que foi produzido em 1979 e é o filme com o maior número de tradução do mundo. É traduzido para mais de 2.200 idiomas. Foi produzido com esse propósito de evangelização. Ali é transmitida a mensagem do Evangelho. E nós tínhamos o filme Jesus na língua deste povo. Então, eles permitiram, a gente montou um telão, botamos um gerador e convidamos a todos para assistir um cinema de noite. Irmão, mas veio a tribo inteira. Cinema. E eles ali, de noite, eu tenho foto, depois eu coloco lá no Instagram, no meu Instagram, os irmãos dão uma olhadinha, eu vou colocar hoje ainda, para os irmãos verem. A tribo toda assistindo a mensagem do Evangelho sendo pregada na língua deles. Que maravilhoso, irmão. Eu chorava mais do que todo mundo lá. Eu não sei se mais alguém aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus de novo naquela noite. De tão maravilhoso, tão glorioso, ver um povo que não tem contato com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, ouvindo atentamente a mensagem do Evangelho. Mas foi um risco, porque teve lugar também que a gente chegou e o pessoal lá, os nacionais, os missionários que são nativos, disseram, pastores, fiquem aqui que eu vou ali falar com o rei. Tá bom. Eu fiquei na janela assim. Irmão, eu não sei o que aquele rei falou, mas pela cara dele eu já pedi para o motorista, liga o carro, irmão. Liga o carro. Aí o irmão voltou, meio pálido assim, e falou, aqui eu acho que não vai dar certo. Eu falei, então, irmão, acelera.
missionários nesses vilarejos já botaram para correr de lá debaixo de pedrada. Não uma vez, nem duas. Há um risco. Agora, num desses vilarejos que expulsaram o missionário com pedradas, teve uma vez que a tribo foi assolada por uma epidemia lá, todo mundo ficou doente. E aí o missionário ficou sabendo e falou com o rei de lá, né? O mesmo que mandou apedrejar ele. E mais de uma vez, que o missionário era teimoso, irmão. Parece que missionário, eu não sei se gosta de apanhar, não sei o que é, mas era teimoso. Ele voltava lá, e voltou lá e falou: olha, o senhor não nos permite trazer aqui médicos para atender a sua tribo? Aí o rei vai negar? Falou: não, por favor, venha cuidar do meu povo. Ele chegou lá só com um médico crente. Ligou para a base da missão, que convidou médicos cristãos, e vamos para lá. A ordem é o seguinte: leva uns remedinhos aí, leva uma aparelhagem, e vamos medicar quem tem solução. Para quem não tem solução, a gente vai orar. Então, combinado. E quem tinha solução, o problema que tinha solução, amém, dava um remedinho. Mas aqueles médicos, para quem estava já desenganado, começaram a orar, e Jesus começou a curar. E curou um, curou dois, que o rei mandou chamar o missionário. E hoje tem uma igreja do projeto, dessa missionária que estava aqui ontem, missionária Carminha, o projeto Equibalo. Tem uma igreja lá aberta pelo projeto Equibalo, com um missionário nesse vilarejo por causa disso. Agora, se o missionário tivesse dito: não, eu não vou, né? É perigoso. Porque é perigoso? Existem muitas barreiras. Eu estou falando do perigo, é uma das barreiras, né? Por que a gente não vai? Por que a gente, que eu digo assim, não estou falando a gente aqui, estou falando assim, a igreja, por que não é que não vai? Está indo muita gente, irmão. Às vezes a gente fala como se estivesse indo missionário nenhum. Está indo muito missionário. Mas o desafio é muito maior do que o que a gente está fazendo. A gente pode estar fazendo mais. Existem muitas barreiras, o perigo é uma delas, né? Eu já estive em Cuba por 3 vezes, e eu queria ter ido mais, porque na terceira eu fui para a salinha. Só que a salinha de Cuba não é a salinha dos Estados Unidos. Lá é regime comunista, é militar que recebe. Ele me perguntou: o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: eu vim aqui visitar irmãos, que a igreja não pode construir lá. As que existem é que foram construídas antes da implantação do regime comunista, em 1960. Então, vocês imaginam os prédios, né, antigos como são. De lá para cá, eles não derrubaram, Fidel Castro não derrubou as igrejas, mas também não permitiu construir mais. Então, os irmãos se reúnem em casa. O irmão tem uma casa, ele derruba a parede, faz um salãozinho, e ali é a congregação, mas não tem placa, igreja, não tem registro de igreja, não tem nada disso. Agora, como é que vai falar isso para o militar lá, que eu não sei nem a patente dele, falando em espanhol, e eu achando que espanhol era só um português com sotaque? Eu quero estar aqui, predicando a palavra de Deus. É complicado. Ele falou: olha, depois de não sei quanto tempo, nós vamos te liberar, mas você está proibido de falar. Você vai visitar, mas você não pode falar. Aí me liberou. E eu fui, me encontrei lá com os pastores de lá, é porque eu era secretário de missões da CONAMAD. Lá a CONAMAD dos Estados Unidos tem um departamento de missões. Eu era o secretário desse departamento. Então, eu estava representando lá, estava visitando por isso. Depois disso, eu não pude mais voltar, porque esses pastores que eram mantidos e acompanhados pela CONAMAD, eles me disseram: olha, por mais que a gente esteja aqui num culto, só a gente, é bom que você não fale publicamente no culto, porque existem agentes do governo que frequentam os cultos, mas é só para ir ver se
Coisas como essa, né? Se a gente está obedecendo o que eles mandaram. Se em alguma pregação vai se falar contra o regime comunista dos pastores, não pode falar contra o regime comunista em hora nenhuma. Tem que pegar o microfone e falar só de Jesus. Jesus é bom, não pode citar, não pode tocar no assunto, porque às vezes tem um agente ali, ou tem alguém que conta, né? Às vezes, um crente que ainda não está 100% liberto, se enfesa lá, sei lá, um irmão lá os crentes têm essas coisas. Eu sei que brasileiro não vai entender isso, mas, irmão, lá em Cuba tem crente que fica chateado porque o outro irmão falou asperamente com ele, aí fica chateado. Os irmãos acreditam que lá tem isso? Falou asperamente comigo, eu queria ouvir só flores e perfumes. Cheguei lá, aí um crente desse pega e fala: agora o pastor não fez o que eu queria, ou fez o que eu não queria, ou eu vou lá e vai lá no governo e diz: aquela igreja está falando contra o governo. Então é bem complicado. Mas há um risco, né? Há um risco. Pastor, quem é que vai pregar o evangelho? Por que Jesus montou esse projeto? Não tinha outro, não? Por que é a gente que é responsável por pregar o evangelho a todas as nações? Mateus 28 é para você, é para mim. O que é que a gente vai fazer? Na verdade, o propósito de Deus sempre foi alcançar o mundo inteiro, desde o primeiro homem. Sabe por que Deus criou um homem e colocou nele a capacidade de reproduzir? Para que ele criasse seus filhos no temor do Senhor. Então ele ensina seus filhos. Deus fala com Adão, e Adão fala com Eva e com seus filhos. É assim, pode perceber. Depois, quando Deus foi repovoar a terra, Deus fala com Noé, e Noé fala com a sua esposa e com seus filhos. Você não vê Deus aparecendo para a esposa de Noé, para cada filho, para cada nora de Noé. Não, Deus fala com Noé. É um princípio bíblico de autoridade, o homem, o cabeça do lar, o sacerdote da casa. Isso tudo é um princípio missionário. É para que as gerações sejam alcançadas. Por que Deus projetou essa forma de agir? Porque no céu não havia isso. Toda a obra da criação de Deus sempre foi em números exorbitantes. Deus foi criar um anjo, Ele não criou um anjo e diz: agora multipliquem-se, reproduzam-se e enchei o céu. Não, Ele já criou aquela quantidade exorbitante. Vou criar anjos, vou criar os seres angelicais de uma forma geral. E eles não têm a capacidade de se reproduzirem. Anjos não se casam e não se dão em casamento. Quando Ele foi criar os astros, Ele criou uma quantidade exorbitante de astros e planetas e galáxias. Aí, a obra-prima da criação, a principal obra de tudo que Deus fez, Deus pega do pó e forma um homem. Irmão, se eu fosse anjo, eu ia olhar assim para os meus companheiros e falar: eu não entendi. A gente não entende mesmo o que Deus faz. Mas eu estou pensando que Deus vai criar um negócio assim bem. Ele cria um ser do pó da terra. Por quê? Porque nele vai ter a capacidade de reprodução e de multiplicação. Para que isso? Para que não aconteça de novo rebelião, como teve lá com Lúcifer, né? Lúcifer se rebeliou. Deus não poderia criar um ser sem a probabilidade de pecar, senão Ele estaria criando outro Deus. Então Ele faz isso. Eu vou criar um ser que pode ser que ele peque, mas aquele que eu criar será uma autoridade que eu mesmo darei, eu incumbirei de autoridade para ensinar e fazer discípulo, ensinar a outros
para que as gerações sejam alcançadas. E é por isso que a ordem aos filhos de honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. Porque para o plano de Deus dar certo, os filhos têm que ouvir os pais. E com isso, o plano de Deus sempre foi alcançar as gerações. E conforme fossem se multiplicando e enchendo a terra, todos fossem na mesma orientação. A orientação de adorar a Deus, de buscar a Deus, não é? Mas aí não deu certo com a geração de Adão, então Deus chamou Noé. Aí morre todo mundo no dilúvio e fica só a geração de Noé. Não deu certo com a geração de Noé, Deus chama Abraão e diz, ó, da sua semente eu vou fazer um povo. Só que muitos erram pensando que aqui Deus mudou o plano, que agora a salvação não é mais para o planeta, para a humanidade, agora é só para a descendência de Abraão. Não! A descendência de Abraão seria a descendência usada para levar a mensagem de Deus para o restante do mundo. Não é que a salvação era só para eles, não. É que viria através deles. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Quantas as nações? Todas as nações da terra. Em ti, ou seja, através de ti. Quer ver uma coisa muito interessante? Não sei se todos aqui sabiam disso, mas lembra que Deus libertou o povo de Israel do Egito? Está na Bíblia, não foi só povo do Egito liberto, não. Estava assim de estrangeiro, uma multidão de estrangeiros, junto com o povo de Israel, que olhou e disse, o quê? Vocês servem a um Deus que liberta, jogando praga no Egito e dá liberdade da escravidão? Eu quero esse Deus. E foi um monte junto com eles. Está na Bíblia, está escrito. Se o Evangelho, se a salvação fosse só para descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Deus ia dizer, não, você não é da linhagem, fica no Egito, vai comer pepino com cebola, continua trabalhando aí de escravo. Não, os descendentes de Abraão foram canal de bênção. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que são de outras nações sendo alcançadas por Deus. Você sabia que só dois dos que saíram do Egito entraram em Canaã? Quem foram eles? Dos adultos que saíram do Egito, só 2 entraram em Canaã. Qual é o nome deles? Josué e Calebe. Calebe não era do povo de Israel. Calebe era quenezeu. Ou seja, se não fosse para Deus alcançar outras nações, como é que Calebe estaria entrando em Canaã? Então você está vendo que o propósito de Deus sempre foi, desde o Antigo Testamento, até Jesus mesmo falou, está escrito em Lucas 4, de 2 pessoas que eram no Antigo Testamento, não eram do povo de Israel e foram abençoadas. Jesus disse assim, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Isso é Jesus falando. A nenhuma dessas viúvas que existiam em Israel foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta, que é de Sidom, que hoje é o Líbano. A viúva de Sarepta era libanesa, se fosse hoje. É região do Líbano. Por que Elias foi para lá alcançar aquela viúva, se em Israel, Jesus está dizendo, tinha um monte de viúva? É porque Deus sempre teve o objetivo de alcançar todas as nações. Isso faz parte do plano de Deus para a criação da humanidade. E outro exemplo, Jesus continua falando. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, né?
Jonas podia pregar o evangelho na sua cidade mesmo. Para onde que Deus mandou Jonas? Para Nínive. E por que Jonas não quis ir? É pelo mesmo motivo que hoje muita gente não quer ir, irmão. É porque é mais confortável ficar onde a gente está mesmo. Ninivita não teme a Deus, não conhece a Deus, não é do nosso costume, não é da nossa cultura, não tem nada a ver com a gente. Aí tem que ir alcançar esse outro povo. Pelo contrário, os ninivitas tinham um histórico lá, era de conflito com Israel. Jonas diz, vou nada, eu vou fazer o quê em Nínive? E Deus insiste com ele, não é? Outros exemplos aqui para a gente adiantar. Jael era quenita, Raabe era natural de Jericó, a nora de Raabe, Ruth, era moabita, e Ruth foi alcançada, uma moabita, foi alcançada, e não foi qualquer coisa no meio do povo de Deus, não, ela está na linhagem do próprio Jesus, ela foi bisavó de Davi. Obed-edom, que hospedou a arca na sua casa, era geteu. Então, já deu para ver que desde o Antigo Testamento, Deus está querendo alcançar as nações? Então eu volto a repetir, eu volto a falar, as nações te esperam, as nações estão te esperando. Aí vem Jesus, e não fica só na terra de Israel, como alguns dizem, ele saiu pouco, mas ele esteve sim na região fenícia de Tiro e Sidom, foi onde ele curou, né, a mulher Ciro-fenícia, hoje é onde fica o Líbano, Jesus esteve lá. Jesus esteve em Decápolis, era uma confederação de 10 cidades gregas, lá foi onde Jesus curou o gadareno. Essa região hoje é a Jordânia, Jesus esteve lá, né? Jesus foi a Samaria, ganhou a mulher samaritana. Jesus, ainda que em território de Israel, mas alcançou pessoas de outras nacionalidades, como o centurião romano. Vários gregos vieram buscar Jesus. Eu estou falando tudo isso só para a gente ir entendendo que não é assim que Jesus ficou só em Israel, que não ficou, e nem o objetivo de Jesus era pregar o evangelho só para os judeus. Sempre a ordem de Jesus, como nós lemos hoje, foi que ele alcançasse vidas, para que essas vidas alcançassem as nações. São 3 convites que todos nós ouvimos de Jesus. O primeiro convite é vinde, o segundo convite é ficai, e o terceiro é ide. Todos nós ouvimos esses 3 convites, todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o convite que a gente ouve para aceitar Jesus. Todo mundo aqui já aceitou Jesus, então você atendeu ao primeiro chamado. Vinde a mim, vinde a mim. Aí você, eu fico. O ficai é para você ser preparado. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. É o período de revestimento, é o período de aprendizado, é o período que Deus vai forjar. Pronto, agora é crente maduro, já veio, já ficou, agora ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Se a gente já atendeu o primeiro e já atendeu o segundo, por que não a gente não atenderia o terceiro, não é? Então, na verdade, desde o início, desde o Antigo Testamento, Deus quer alcançar todas as nações, e é através de alguém, é através de um povo. Hoje, eu pergunto aos irmãos, no ano de 2026, quem é esse povo através do qual Jesus vai alcançar as nações? Quem é? Eu gosto tanto quando os irmãos participam, eu tenho a noção e a impressão que os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando.
Hoje, no ano de 2026, quem é o povo através do qual Jesus vai alcançar as nações? O nós. Fica uma coisa tão assim, fala nós, viu? É nós. É nós. Eu vou perguntar, a quem enviarei quem há de ir por nós? Não fala eis-nos aqui, não. Fala assim, eis-me aqui. Não fala envia a nós, fala envia-me a mim. Amém? E a voz continua ecoando. Desde o dia que Isaías ouviu e está descrito em Isaías 6. Deus está perguntando a Adebrais Sumaré, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Uns irmãos ficaram calados com medo assim, falaram, Deus, será que eu vou para esses lugares aí? Não sei se alguém pensou isso. Mas é justamente essa mentalidade que a gente precisa mudar, que não é verdadeira. A igreja não vai alcançar, não é só se você se mudar daqui para ir para outro lugar. Não. A gente está envolvido com missões e envolve tantas coisas. Uma viagem missionária para pregar o evangelho não quer dizer que você precisa se mudar e viver em outro país o resto da sua vida, né? Às vezes, essa mentalidade do 8 ou 80, ou eu não faço nada, ou eu pego as minhas malas, abandono tudo e vou embora. Não! Como é que nós podemos fazer missões hoje? Não é? Como é que nós vamos alcançar as nações? Eu queria aqui 4 irmãos para fazer uma ilustração aqui, por favor. 4 irmãos. O nome do primeiro aqui é Todo Mundo. Como é seu nome? Todo mundo. O nome do segundo é Alguém. Pode ser, irmão, como é seu nome? Alguém. O nome do terceiro é Qualquer Um. Pode ser, irmão, como é seu nome? Pode ser qualquer um. Qualquer um. Muito prazer. O nome do quarto é Ninguém. O irmão é quem? Ninguém. Muito prazer. Ah, bom. Quando eu citar seu nome, você levanta a mão, tá certo? Então, qual é seu nome? Todo mundo. Todo mundo. Quando eu falar todo mundo, aí você levanta a mão. Qual é seu nome? Ninguém. Não, o seu não é ninguém não, irmão. Já esqueceu o nome dele, irmão. Você é alguém, irmão. Não se rebaixe, irmão. Você é alguém. Quando eu falar alguém, o irmão levanta a sua mão. Como é seu nome, irmão? Qualquer um. Qualquer um. Quando eu falo qualquer um. Como é seu nome, irmão? Irmão é ninguém. É porque alguém está querendo ser ninguém. Vamos lá? 1, 2, 3. Atenção. Havia um trabalho muito importante numa igreja para ser feito. Aí todo mundo tinha certeza que alguém faria. Aí qualquer um poderia ter feito. Mas o que acontece é que ninguém fez. Alguém ficou muito zangado com isso, porque o trabalho era para todo mundo fazer. Só que todo mundo pensou que qualquer um poderia fazer. Mas ninguém imaginou que todo mundo não faria. Essa é a história dos 4 irmãos das igrejas de hoje em dia. É o que todo mundo sabe que é para todos fazerem, mas acaba quem fazendo? Ninguém! Obrigado, Deus abençoe.
Irmãos, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, era um inglês. Deus me deu o privilégio de estar lá na igreja onde ele era pastor, nos anos 1800 e tanto. Em 1861, ele pregou um sermão chamado O Lamento de Risca. Risca é uma cidade do país de Gales. Havia sofrido lá um desastre numa mineração e morrido muitos mineiros. E Charles Spurgeon pregou esse sermão, O Lamento de Risca, que ficou famosíssimo e foi transcrito e está disponível, falando do tanto de gente que morreu sem Jesus. E ele, nesse sermão, diz o seguinte, eu trouxe essa frase para compartilhar com os irmãos. Se você não tem desejo de que outros sejam salvos, me perdoe, então você mesmo não é salvo. Porque todo mundo que é salvo, realmente, tem o desejo que outros sejam. O sinal de que eu sou salvo é que eu tenho esse desejo que outros sejam. Né? John Piper é um grande escritor de missões. Em um de seus livros, ele escreve: em missões você só tem 3 opções. Ou ir, não, agora eu não posso ir. Então enviar. Ou você vai ou envia. Ué, e a terceira opção? É desobedecer. Só existe essas 3. Em missões, ou você vai, ou você envia, ou você desobedece. A igreja está aqui, ou é para ir ou é para enviar. Como, pois, pregarão se não forem enviados? Está dando para entender mais ou menos, irmãos, a responsabilidade da igreja? Hoje, mais de 3 bilhões, não é milhões com M não, é com B, bilhões, isso é quase metade da população, é 40% da população mundial, vivem em povos que são considerados não alcançados pelo Evangelho. O que são os povos não alcançados? É que nunca ouviram falar de Jesus em momento nenhum. Não só isso, às vezes englobamos nos povos não alcançados lugares e regiões onde não há uma igreja local forte e autossustentável, onde a maioria da população não tem acesso claro ao Evangelho e falta testemunho cristão consistente dentro da própria cultura. São 3 bilhões de pessoas. Eu pergunto à igreja Adebrais Sumaré, após esta mensagem que eu falei que as nações estão te esperando, vamos alcançar esses 3 bilhões ou não vamos? Agora, é por isso que missões não é para ser feito por um só. Porque, eu não sei os irmãos, mas quando fala assim de número muito grande, eu me perco. Sabe aqueles irmãos que vê assim, aquela multidão na Avenida Paulista, aí você pergunta, aí tem quantas pessoas? Irmão, você vai ouvir a opinião, tem de 3 mil até 3 milhões, você ouve de tudo. Porque chega um número que já é incontável, aí cada um fala, por isso que tem estatística. E mesmo estatística, você já viu, tem umas emissoras que quando vão dar estatística que é favorável aos interesses dela, fala aqueles números absurdos, mas a polícia falou outra coisa, mas a organização do evento falou outra. Meu Deus, mas é uma diferença assim tão grande que a gente fica assim, onde que foi, onde que erraram na contagem? É porque é difícil. Hoje, com inteligência artificial, você tira uma foto, e fica mais fácil de ter uma noção de quantas pessoas são. Mas 3 bilhões de pessoas, só para os irmãos terem uma noção. Vem aqui o alguém, o ninguém, o todo mundo e qualquer um, de novo, por favor. Digamos que eu vou chamar, como é o nome desse irmão aqui? O segundo aqui? Isso, seu nome. Sávio. Nosso querido irmão Sávio vai sair daqui hoje com a chama missionária ardendo no coração,
e dizendo: Deus, pode deixar comigo, esses 3 bilhões eu dou conta, eu vou ganhar todo mundo para Jesus. E digamos que o sábio saia daqui, e ele diz: minha estratégia, eu vou gastar 1 minuto pregando o Evangelho. Mas sábio, tem que ser rápido, porque em 1 minuto você tem que apresentar o plano da salvação, fazer o apelo, porque não adianta pregar se a pessoa não aceitar Jesus, então fazer o apelo, e se ela for aceitar Jesus, tem que orar, mas tudo em 1 minuto, porque tem 3 bilhões te esperando, quer dizer, 2.999.999 te esperando, né? Então, não pode perder tempo com um só, tem que ser rápido, é 1 minuto, para a gente alcançar os 3 bilhões, se isso fosse possível, da gente reunir 3 bilhões de pessoas, irmão, sabe que área os irmãos acham que daria para reunir 3 bilhões de pessoas? Gente, quero chamar aqui todos os que não são alcançados pelo Evangelho. 3 bilhões de pessoas. Por favor, vamos reunir aqui, vamos... O que os irmãos acham? Acho que se a gente limpasse aqui alguma área de Sumaré, para reunir 3 bilhões de pessoas, tinha que liberar quanto de Sumaré? Os irmãos imaginam. No mínimo tudo. Vamos derrubar todos os prédios, todas as casas. Vamos fazer dessa área um campo de evangelização e reunir aqui 3 bilhões de pessoas. Os irmãos acham que caberia em Sumaré inteiro 3 bilhões de pessoas em pé, uma do lado da outra, se isso fosse possível. O irmão Sávio ia vir no drone. Sem espaço nenhum, assim, todo mundo junto. Os irmãos acham que a cidade de Sumaré ia comportar 3 bilhões de pessoas? Quem acha que sim, dê um sinal com a sua mão. Não, 3 bilhões eu acho que ninguém acha. Irmão, eu já fiz esses cálculos. Não escandaliza não, irmão. O pastor tem esses cálculos meio malucos. Nós precisaríamos encher 5 vezes Sumaré inteira para poder alcançar 3 bilhões de pessoas. Então digamos que o sábio fizesse isso. Nós vamos reunir aqui, Deus, eu não vou parar para nada, é 1 minuto para cada um, não vou parar para comer, não vou parar para dormir, não vou parar para ir no banheiro, não vou parar para fazer mais nada, é 1 minuto, 1 minuto. Eu queria que viesse aqui, por favor, alguém cronometrar o trabalho do irmão Sávio, de pregar o Evangelho para toda criatura, para 3 bilhões de pessoas. Tem alguém para cronometrar 1 minuto? Se tiver o cronômetro aí, por favor, me avise. Tem alguém que pode me ajudar com isso? Ah, está aqui, pronto. Irmã Tatiane veio aqui. Não, pode ser aí mesmo. Só me avise quando eu vou poder começar a pregar o Evangelho. E a hora que eu tenho que parar já para ir para o próximo, tá? Que é 1 minuto só, que o desafio é muito grande, é muita gente, e eu vou fazer missões. Vamos lá. Pode? Muito prazer, meu nome é Rodrigo, eu vim aqui dizer que Jesus é o Filho de Deus, enviado à terra para morrer na cruz do Calvário para a minha e a sua salvação. Ele disse que todo aquele que crer nele não vai ser condenado, tem direito à vida eterna, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você acredita no que eu acabei de dizer? Sim. Então você, agora neste momento, entrega a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração. Senhor, falta quantos? 30 segundos. Senhor Deus, eu vou orar rápido porque esta vida está se entregando para Ti e eu já tenho o próximo para ganhar para Ti. Muito obrigado por esta alma que eu ganhei para Ti. Olha, muito obrigado. Não vai dar tempo de te batizar, mas procura a igreja mais próxima e vai descer as águas batismais. Pronto. Aí eu vou para o próximo e a mesma coisa, certo? 1 minuto cada pessoa. O sábio ia levar quantos dias para pregar para 3 bilhões de pessoas? O que os irmãos acham? Mais de 1 ano? Mais. 10 anos? Mais. 50 anos? Não, irmão, estou falando 1 minuto sem parar para comer, sem parar para nada. Mais de 100 anos, os irmãos. Quem acha que levaria menos de 100 anos? É mais de 100 anos? Todo mundo acha que vai ser mais de 100 anos? Irmão, eu já fiz esse cálculo também. O sábio levaria
5.700 anos. Isso são 3 bilhões de pessoas. Ou seja, Sávio, não faça isso. Obrigado, gente. Agora, pastor, então termina logo esse culto, porque esse desafio é grande demais. Porque em 5.700 anos, meu Deus, nem se Adão ficasse aqui desde o dia que ele nasceu. Será que é possível? Eu quero terminar esta mensagem com uma palavra encorajadora à igreja do Senhor. É possível. Por quê? Eu tenho tanta certeza que é possível, porque Jesus mandou. Jesus nunca mandaria a gente fazer uma coisa que não fosse possível de ser realizada. Se Ele mandou alcançar nações, vamos embora, que é possível. Vai ser possível. E outra coisa, se Jesus mandou, Ele vai cobrar. Se Jesus mandou, Ele vai cobrar. Eu sei que tem pessoas aqui pensando, estão assim, refletindo. É o objetivo da mensagem mesmo. Eu quero todo mundo saindo daqui refletindo. Jesus vai cobrar de mim? Ué, se Ele mandou, Ele vai cobrar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Digamos que o irmão Sávio, então, ao realizar, ao definir, decidir que não tem como ele fazer isso sozinho, ele chame o seu colega do lado, Marcos, e o Marcos chame o Wesley chame o Augusto, e o Augusto o Vinícius, e cada um fosse chamando, e eles mobilizassem a igreja, conscientizassem a igreja. Alguém ia dizer para ele, não prega de missões não, que o povo não gosta muito de ouvir de missões, prega de bênção, de vitória. E eles dissessem, quero nem saber, eu vou pregar, é o que Jesus mandou a gente pregar. A gente tem que mobilizar a igreja, vamos conscientizar esse povo que é para todo mundo ganhar, pelo menos um dos 3 bilhões, tá? Não estou falando de pessoas já alcançadas, que já ouviram falar de Jesus, eu estou falando dos 3 bilhões que fazem parte dos povos não alcançados, fora os daqui mesmo, de Sumaré, que já ouve falar de Jesus todo dia, mesmo que não vai para a igreja, mas tem igreja, mora em lugar que tem igreja, não estou falando desse, que a gente tem que ganhar também, não é? O problema é que muitos crentes não estão ganhando nem esse, quanto mais os de povos não alcançados, né? Como é que nós vamos alcançar? Mas eu vou fazer o propósito, e todo mundo, hoje no mundo, se nós reunirmos 650 milhões de evangélicos, vamos pegar esse número, uma estatística, uma estimativa, 650 milhões de evangélicos que têm a consciência missionária. Digamos que toda a igreja trabalhe conscientização missionária, mobilização missionária, incentivo missionário. Digamos que toda a igreja no mundo trabalhe isso e todos se proponham. O Sávio não vai fazer essa obra sozinho. Nós vamos evangelizar os povos não alcançados. Sabe quantas almas cada evangélico precisaria ganhar para Jesus? 5. Ficou mais fácil o trabalho do irmão Sávio? 5 vidas dos povos não alcançados. O problema é que tem poucos querendo fazer muito e tem muitos sem fazer nada. E muitos não estão fazendo. Não estou aqui culpando, nem apontando, não. É justamente porque às vezes não foram ensinados mesmo. Ah, pastor, agora eu estou entendendo. O que é para ser feito. Glória a Deus, vamos lá, vamos alcançar. O que eu posso fazer? Ah, irmão, tem tanta estratégia. Vamos traduzir Bíblia. Sabe para quantos idiomas nós temos Bíblia traduzida? 756 idiomas. Já tem um exemplar completo da Bíblia Sagrada. 756 idiomas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso?
Irmão, 756 idiomas tem a Bíblia. Mas sabe quantos idiomas existem no mundo? 7.300. Agora faz as contas aí. Alguém que tem calculadora. Quantos idiomas não tem um exemplar da Bíblia Sagrada que a gente tem em português? 7.300 idiomas, a gente tem a Bíblia para 756 idiomas. 6.544 idiomas, não tem uma Bíblia para ler, um exemplar completo. Algumas têm trechos da Bíblia, às vezes tem só o Novo Testamento, mas a Bíblia é completa. 6.000 e tantos idiomas. Traduz a Bíblia para um idioma que ainda não tem a Bíblia. Você aceita esse desafio? Hoje está fácil, mas a inteligência artificial traduz um monte de coisa. Abre a sua Bíblia aqui na primeira página. Veja aqui, ó, traduzida em português por quem? Quem foi que traduziu a Bíblia que você está na sua mão? Para hoje você ter um exemplar da Bíblia e você poder ler a Bíblia. Qual é o nome que está aí? João Ferreira de Almeida. Ele começou a traduzir a Bíblia aos 16 anos de idade. Pegou lá grego, hebraico, mas pegou também traduções que já existiam na época. Ele, sendo um pastor de uma igreja que o enviou para servir na Indonésia. Na Indonésia é que ele fez a tradução para o português. Começou aos 16 anos de idade usando a Bíblia em espanhol, já existia, a Bíblia em holandês já existia. Então ele foi usando para comparar. Mas não existia computador, irmão. Não existia, era tudo na mão. Ele morreu aos 63 anos de idade e não concluiu a tradução da Bíblia. Ele começou com 16 anos. Traduziu todo o Novo Testamento. Depois teve incêndio, queimou parte da obra que ele escreveu. Ele teve que escrever de novo. Naquela época, ele escreveu até o livro do profeta Ezequiel e morreu. Aí depois, missionários, discípulos que ele formou, deu continuidade e concluiu o trabalho de tradução. Hoje, Deus levanta um jovem desse, que trabalha com inteligência artificial, que escolha um idioma. Você vai ser o João Ferreira de Almeida para um povo da terra, e vai disponibilizar um exemplar da Bíblia Sagrada. Tem 6.544 idiomas esperando a gente. As nações te esperam. As nações te esperam. Vamos ganhar alma para Jesus em Sumaré, mas as nações também estão precisando da gente. Vamos ganhar alma para Jesus. Oswald Smith é um grande escritor de missões. Declarou em um dos seus livros, ele que escreveu O Clamor Missionário, tem vários livros escritos por ele. Ele disse: ninguém deveria ter o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto houver alguém que ainda não ouviu nenhuma. É pregando o Evangelho tantas vezes para poucos, enquanto existem tantos que nunca ouviram. Eu gostaria de, nessa noite, convidar a igreja a se colocar de pé. E vamos orar ao Senhor. Missões não é um departamento da igreja. Missões é o anelo do coração de Deus. Você deve dar frutos na obra missionária, e eu também, porque nós somos frutos de missões. Se Daniel Berg Gunavingre pensasse como a gente pensa, ele teria vindo para o Brasil? Eu gostaria que a resposta fosse sim, com certeza. Eles eram suecos, irmão. O que um sueco quer vir fazer no Brasil, pelo amor de Deus? Chegando aqui sem condições.
Muitos dos missionários que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil passaram muita perseguição aqui. Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, foi uma grande mulher de Deus que sofreu muita perseguição aqui pelo Brasil. Para hoje a gente está servindo a Deus. A gente é fruto de missões. Se a gente for voltando aí, quem ganhou você para Jesus pode não ter sido um missionário transcultural, alguém de outro país, né? Quem que ganhou você para Jesus? Eu vou fazer essa pergunta e você responde, cada um vai responder. Quem me ganhou para Jesus foi minha mãe, que é minha mãe que me levou para a igreja. E quem ganhou minha mãe para Jesus? Foi a irmã Francisca, uma serva de Deus que pregou para minha mãe. Eu vou falar Francisca, que ela ganhou a minha família, né? Aí você fala, quem ganhou você para Jesus, tá bom? Quem ganhou você para Jesus? Francisca. Teve uma irmã que não entendeu o que eu falei. Quando eu falar quem ganhou você para Jesus, aí você fala o nome da pessoa, entendeu? Que te evangelizou, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem ganhou você para Jesus? Irmã Francisca. Pode essa pessoa, a irmã Francisca, quem você falou, não ser um missionário transcultural, mas pode perguntar, quem ganhou ela para Jesus? Pode não ser um missionário transcultural, mas quem ganhou, a pessoa que ganhou ela para Jesus? Você vai voltando, vai dar em um missionário transcultural. É alguém que trouxe o evangelho para o Brasil. Eu acho que seria muita ingratidão da igreja brasileira viver hoje este avivamento que o Brasil vive, porque nações vieram nos abençoar, negar, evangelizar as nações que ainda precisam ser abençoadas. Deus, que o Senhor levante missionários. Pai querido, é na Tua presença que estamos, gratos a Ti por este culto. Senhor, que esta mensagem de alguma forma traga um esclarecimento, traga uma semente que venha germinar, e fazer, através dos desafios que eu lancei pelo Teu Espírito nesta mensagem, que pessoas assumam grandes propósitos na tarefa de cumprir Mateus 28, ir a todas as nações. Nos usa, Senhor, como o Senhor bem deseja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.